A Unidade 731 foi responsável por um dos maiores programas de guerra biológica que já existiram, organizado pelo Exército Imperial Japonês e liderado pelo médico Shiroishi. Essa unidade existiu durante a Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Essa unidade foi conhecida por fazer experimentos bizarros contra seres humanos. A unidade surgiu através do Departamento de Purificação da Água e de Prevenção da Epidemia, que foi fundada no Japão em 1936. Surgiu pelo Exército Imperial Japonês e funcionou até 1945, com o objetivo de prevenir as proliferações de epidemias e também monitorar os suprimentos da água potável. Só que esse departamento foi criado para acobertar um plano muito mais ambicioso que estava lá dentro, que era desenvolver armas biológicas e fazer experimentos em seres humanos. Para assumir o comando do Laboratório de Pesquisa de Prevenção Epidêmica do Exército foi indicado o general Shiroishi. Ele foi o principal responsável por organizar um grupo de pesquisa secreto que realizava trabalhos químicos e biológicos na Manchúria. As pessoas que foram cobaias desse processo de experimento foram criminosos, soldados inimigos, prisioneiros políticos e pessoas suspeitas. E essa atividade biológica incluía idosos, mulheres grávidas e adolescentes. Eles eram submetidos a experimentos bizarros como o teste de armamento. A distância do lançamento de granadas, explosivos diversos, agentes químicos e até lança-chamas, usando seres humanos como cobaias. Os testes de resistência eram usados para observar efeitos biológicos do organismo dos seres humanos. Os médicos responsáveis colocavam ar nas artérias das vítimas para poder provocar embolia. E também colocava urina de cavalo nos rins para observar seus efeitos. Sem falar nas vezes em que sangue de animais e águas dos mares eram injetados para os seres humanos, para possibilitar a transfusão e a substituição do soro fisiológico. Houve outros experimentos que eu não vou entrar em detalhes, já que são muito pesados, principalmente para pessoas mais sensíveis, como por exemplo o sepultamento de indivíduos vivos. Mas estes que eu citei aqui foram parte dos sofrimentos que partes dos prisioneiros sofreram nas mãos desses experimentos. E sem falar que os cientistas japoneses infectavam suas vítimas com vários agentes causadores de doenças contagiosas, como a peste bubônica, cólera, varíola, botulismo, entre vários outros. O principal objetivo era estudar como desenvolver bombas capazes de espalhar bactérias, além de outros tipos de armamentos biológicos, bacteriológicos e químicos. Eles queriam lançar ataques biológicos aos seus inimigos, infectando os reservatórios, as plantações e outras áreas. E alguns destes seriam transmitidos por pulgas contaminadas. Mas um dos experimentos mais macabros que os prisioneiros sofreram foram procedimentos cirúrgicos, como por exemplo terem seus membros amputados para fazerem estudos sobre hemorragia. Eles passavam por um processo de congelamento dos membros e depois a amputação deles. Eles tinham seus estômagos removidos e seus esôfagos ligados aos seus intestinos. Atenção, eu não recomendo que pessoas mais sensíveis assistam a esse vídeo.
E isso tudo que eu estou falando é para vocês saberem até que ponto eles chegaram para explorar o corpo humano da pior maneira possível. Mas nada supera o método de experimento chamado vivissecção, em que os cientistas japoneses usavam infecções para poder contaminar os seres humanos com agentes causadores de doenças e depois removiam seus órgãos internos para poder estudar os seus efeitos nos seres humanos. Mas tudo isso acabou em 1945, quando a União Soviética invadiu as regiões controladas pelo Japão de Manchukuo e Mendichong, na região da Manchúria. Depois disso, a Unidade 731 teve que abandonar suas atividades. O médico Shiroishi proibiu todos os membros da organização a contar a alguém os segredos e atividades do projeto. Depois da rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial, o general americano Douglas MacArthur declarou de maneira sigilosa imunidade a todos os integrantes da Unidade 731, mas com uma condição: que eles fornecessem ao governo dos Estados Unidos as atividades realizadas na organização e não aos outros aliados. O acordo durou muitos anos e conseguiu driblar os julgamentos levados aos tribunais. Durante uma audição no Tribunal de Crimes de Guerra de Tóquio, foi feito apenas uma menção aos experimentos feitos pela organização, como, por exemplo, o uso de soro venenoso aos civis chineses. Assim, nenhum membro da Unidade 731 foi condenado por suas atividades. Apesar de que em 2001 foi lançado o documentário chamado Demônios Japoneses, que transmitiu 14 entrevistas com ex-membros da organização. Diferentemente das atividades realizadas na Alemanha nazista, que foram documentadas e catalogadas, os ocorridos na Unidade 731 no Japão não foram arquivadas em relatórios. E as testemunhas não eram provas o suficiente para poder estudar o caso de forma aprofundada. Em 2003, o primeiro-ministro do Japão da época afirmou que o Japão não tinha qualquer documento relacionado à Unidade 731. Apesar disso, ele reconhece a importância do assunto e também afirmou que futuramente qualquer documento descoberto a respeito desse assunto será divulgado ao público. Apesar de que muitas testemunhas tenham como provar as barbáries feitas pela Unidade 731, é exigido documentos, registros, relatórios e até arquivos que prove esse acontecimento. Por isso, a história da Unidade 731 permanece de maneira camuflada, com tantos segredos descobertos, mas que ninguém foi capaz de provar de forma aprofundada e registrada num documento. Existem muitos segredos sobre a Unidade 731 que ainda não foi revelado, inclusive se ele ainda existe ou ainda continua as suas atividades. É isso, mas esse vídeo não é recomendado para pessoas sensíveis porque tem muito conteúdo pesado.